Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 8 de setembro de 2024, um dia muito importante na história da família Gumersindiana, que o seu fundador, nosso fundador, o padre Gumersindo, foi ordenado padre justamente nesta data, em 1934, no Santuário Sagrado do Coração em Recife, pelas mãos do Dom Manuel Paiva, que era bispo de Garanhuns. Quero trazer para você alguns detalhes a respeito desse dia, mas também a respeito de outras datas 8 de setembro, né, que também são marcantes na história das três congregações que o padre Gumersindo fundou. Mas é lógico, começando por essa data, 8 de setembro de 1934. Mas antes eu quero pedir para você curtir o vídeo, deixar seu comentário, ele é muito importante, com sua opinião, com sua sugestão. E também pedir para você compartilhar o vídeo com seus amigos e principalmente com os grupos relacionados à família Gumersindiana. Além disso, peço para você também se inscrever no canal para que o nome do Padre Gumersindo seja cada vez mais difundido, amado e querido. Bom, trazendo o primeiro conteúdo, que é relacionado à sua ordenação, 8 de setembro de 1934, o Padre Gumersindo foi ordenado sacerdote nessa data pelo bispo de Garanhuns, Dom Manuel Paiva. Junto com ele tem uma curiosidade, outros 3 sacerdotes foram ordenados. O padre Leão Brown e o Belchior Maia, que também eram salesianos, e o Fernando, do clero de Penedo, em Alagoas. As palavras de Padre Gumersindo. Acabada a ordenação, o padre inspetor me dava de presente 2 livrinhos sacerdotais e me pediu para escrever em cada um uma frase latina que me definisse. No primeiro escrevi, não me lances longe de tua face, Senhor. E no outro livrinho escrevi, a ti deixei meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. Com essas palavras selava minha vocação especial. O padre Selva, que era o padre salesiano que entregou para ele esses livrinhos para que ele escrevesse alguma frase, o padre Selva gostou muito dessas 2 frases. Foi um momento ainda mais especial para o neo-sacerdote, pois 1934 também foi o ano da canonização de Dom Bosco, fundador dos Salesianos, no dia 1º de abril, que a gente já viu aqui, foi o primeiro vídeo com conteúdo aqui do canal, se eu não me engano, né? Tem outras fontes, né? O padre Gumersindo fez crescer a congregação depois que ele fundou, depois de ser ordenado salesiano, ele deixou os salesianos, fundou a congregação Santa Teresinha, fundou os Joseleites, mais para frente fundou o Divino Mestre, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a congregação foi crescendo e alguns padres da própria congregação dos Joseleites, como o padre Barbosa, que hoje é o diretor-geral da congregação, seu 2º mandato, escreveram muito sobre o padre Gumersindo. O padre Barbosa, de modo especial, de uma forma muito criteriosa, pesquisando sobre a vida do padre Gumersindo, escreveu 2 obras dele mesmo, né, o perfil fundacional, o perfil biográfico na Escola de Dom Bosco 1, depois o Dom Fundacional na Escola de Dom Bosco, que é o volume 2, depois organizou um 3º volume com outros padres e religiosas que também conviveram com o padre Gumersindo. Mas nesse primeiro tem ele fala justamente desde quando o padre Gumersindo nasceu, 1907, até mais ou menos 1947, que foi a fundação da primeira congregação. Nas páginas 66 e 67, o padre Barbosa justamente traz esses fatos, esse fato da ordenação do padre Gumersindo, né? A graça das ordens maiores e o sacerdócio. Confere, lógico, que tem outros sacerdotes que foram ordenados juntos, né? E também retrata tudo isso que o padre Gumersindo escreveu em Pedaços d'Alma sobre a sua ordenação. Retratando também que o padre Gumersindo disse que não houve festa nesse dia, né, da sua ordenação, não explica o motivo, mas explica somente que não houve festa. Nas obras do padre Gumersindo, no Pedaços d'Alma, ele diz que depois da ordenação ele foi, entre aspas, levado pelos jovens do seminário, da casa da congregação também, em Japoatão dos Guararapes. Lá ele foi recebido com muita festa, com muita pompa, com muita alegria por aqueles salesianos daquela comunidade. Na sua ordenação foi muito simples, né? Teve um almoço comum, mas não houve uma grande festa como a gente é acostumado a ver hoje quando um padre é ordenado, né? A irmã Teosete também escreveu sobre a ordenação do padre Gumersindo. Vamos lá para o que escreveu a irmã Teosete.
justamente também lembrando a questão das 2 frases bíblicas que o Padre Gumercindo escreveu, né? Para gente que é leigo, joseleito, né? Muitas vezes ainda não conhecem. Essa é uma curiosidade, né? De onde vieram essas 2 frases que a gente ouve tanto nos encontros, vê tantas vezes escritas nos materiais de divulgação, que é essa frase, né? Não me lances longe de tua face, Senhor, e aqui eu deixei o meu pobre, tu serás a ajuda do órfão. Justamente no dia da ordenação do Padre Gumercindo que ele escreveu essas 2 frases num livrinho, e que ele recebeu esse livrinho de um dos diretores salesianos. A irmã Teosete traz uma curiosidade que até acho que o Padre Gumercindo mesmo não lembra nos seus escritos, que é a participação da sua mãe, né, a Dona Ritinha, na sua ordenação. Hoje a gente está acostumado a ver as ordenações de padre, quando temos a oportunidade, uma participação muito marcante da mãe, né? A mãe ali levando o jovem para ser ordenado sacerdote na procissão inicial, depois recebe aquela fita que vai nas mãos dele e tudo mais. Mas a irmã Teosete escreveu assim, hein? Sua mãe, Dona Ritinha, não pôde participar com a presença do grande momento tão sonhado por ela e pelo filho desde os verdes anos de sua infância. As distâncias naqueles anos e a escassez de transportes dificultavam de muito as viagens. Mas, de longe, ela fez a oferta definitiva do filho tão amado a Deus. Uma curiosidade, né, que a irmã Teosete traz, mas que é bem compreensível, né? Creio, naquela época, a Dona Ritinha ainda morava em Itabaiana, Sergipe, né? E até chegar em Recife, se a gente for observar hoje, não é uma distância tão longa, eu creio. Mas, naquela época, com a escassez de recursos para transporte, com as estradas, né, muito mais precárias do que hoje, seria difícil a participação dela, né? Então, é uma curiosidade que a irmã Teosete traz a respeito. Hoje é um dia de muita festa, né? 90 anos de ordenação sacerdotal do Padre Gumercindo. 10 anos depois, em 8 de setembro de 1944, em Recife, o Padre Gumercindo celebrou os 10 anos de ordenação sacerdotal com 2 padres de sua turma, o Leão e o Belchior. Creio que até tem uma foto no 40 anos no deserto, que reflete justamente esse momento, né, 10 anos depois da sua ordenação. O tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, né? Em 8 de setembro de 1959, ou seja, 25 anos depois da ordenação sacerdotal, Padre Gumercindo já tinha fundado a Congregação Santa Teresinha em 47, foi ordenado em 34, em 47 fundou a Congregação Santa Teresinha, em 50 fundou os Joseleitos. 9 anos depois de fundar os Joseleitos, ele estava completando bodas de prata sacerdotais. Uma festa muito bonita em Tucano, imagino, com uma semana vocacional, com programação religiosa e cultural. Participação da paróquia e da Sociedade de Santa Teresinha e Joseleitos de Cristo, todos celebrando as bodas de prata sacerdotais do fundador, Padre Gumercindo. Para essa ocasião, a irmã Teosete Gomes de Oliveira, que é a cofundadora das Teresinhas e depois a primeira diretora da Congregação Divino Mestre, escreveu um hino, compôs um hino, que a primeira estrofe do hino diz assim: Nossa terra hoje exulta ditosa, hosanando o ungido dos céus, que celebra a conquista gloriosa, 5 lustros ministros de Deus. Muito marcante essa data, sem dúvida, na cidade do Tucano, né? O seminário recomeçando, em 1958 ele recomeçou o seminário, a Congregação dos Joseleitos, com o Seminário São José. Um ano depois ele celebra suas bodas de prata sacerdotais. Então, estava tudo com muito ânimo, muita alegria dentro do coração, né? Para esse momento de 25 anos de ordenação sacerdotal. Agora, outro fato muito marcante para a data de 8 de setembro é que um ano depois de celebrar suas bodas de prata sacerdotais, Padre Gumercindo fundou o Círculo Social do Mestre e nomeou a diretora-geral a irmã Teosete Gomes de Oliveira. Com esta fundação, a irmã Valdelícia Martins da Silva passou a ser a superiora geral da Congregação Santa Teresinha em Sergipe. De acordo com seus escritos, isso foi feito em concordância com o bispo de Aracaju, Dom José Vicente Távora.
Como a nova fundação atuava na diocese de Paulo Afonso, só recebeu o nome de Congregação Divino Mestre em sua aprovação canônica na referida diocese em março de 1985 por Dom Aloysio José Leal Pena. De acordo com a irmã Teosete, a terceira fundação de um instituto religioso, feita pelo padre José Gumersindo dos Santos, foi projetada como um grande círculo, dividido em 10 raios, cada um simbolizando uma finalidade evangélica, dentro do grande objetivo da vida religiosa, a glória de Deus e a nossa santificação pessoal. E são justamente os santos que protegem a Congregação Divino Mestre, que são os mesmos protetores da Sociedade dos Eleitos de Cristo. Quero trazer para você também cada protetor e sua finalidade evangélica, ou seja, ele escolhia um protetor e aquele protetor tinha uma finalidade, um serviço, entre aspas, específico, né? Então ficou definido assim, tanto nos Joseletes quanto nas irmãs da Congregação Divino Mestre. O setor de zelar pelo decoro da Casa de Deus ficou com o Sagrado Coração de Jesus, protetor Sagrado Coração de Jesus. O setor de atender sacerdotes anciãos, Nossa Senhora das Graças. Os artesanatos em geral, São José. Dedicar-se ao ensino do 2º grau, Santa Teresinha. Dedicar-se ao ensino do 1º grau, Dom Bosco. Atender crianças em creches, Santo Anjo da Guarda. Entregar-se à catequese rural, São Tadeu. Cuidar dos velhos em asilos e em domicílio, São Vicente de Paulo. Atender em hospitais e maternidades, São João Batista de La Salle. Atender aos meios de comunicação, Santo Antônio. Para quem é leigo joseleite, e a gente vive esse momento de ser escolhido pelo nosso protetor, né? Poucos dias fizemos uma celebração dessa forma no seminário Santo Antônio, Centro de Formação Santo Antônio em Lorena. Quando a gente recebe, né? Quando a gente escolhe ali, a gente sorteia o protetor, é ele quem nos escolhe, né? Os padres sempre nos ensinam isso. E agora eu acabei de dizer mais ou menos o campo de atuação, vamos dizer assim, de cada protetor. É interessante a gente saber, né? Mas também a irmã Teosete escreveu justamente sobre esse dia, 8 de setembro de 1960, sobre a fundação da Congregação Divino Mestre, do Círculo Social do Mestre. Ela escreveu assim: assim, em 8 de setembro de 1960, festa da Natividade da Mãe de Deus, e 26º aniversário de sacerdócio de nosso fundador, este reuniu em conferência e para oficializar o ato, as irmãs, que de antemão tinham se comprometido com a nova fundação, irmã Teosete Gomes de Oliveira, irmã Raimunda Rodrigues de Araújo, irmã Maria Nube Barreto, irmã Maria Nazaré Pereira, irmã Maria Estela Barbosa, irmã Maria Barbosa Freitas, irmã Dionísia Pereira dos Santos, irmã Rita Rosa Oliveira e irmã Maria Bezerra. Outras fizeram mais tarde essa opção na nova congregação, ao tomarem conhecimento da fundação. Essa opção foi facultativa e religiosamente democrática. A maioria permaneceu na Sociedade Santa Teresinha, aguardando uma mais rápida aprovação. Um pequeno grupo de irmãs preferiu ficar com o fundador, solitárias com ele e participando da sua luta sofrida, aguardando confiantes a hora de sua aprovação canônica, que finalmente chegou. Imagina um momento assim bastante particular na história dessas irmãs, né? O padre Gumersindo tinha fundado em 47 a Sociedade Santa Teresinha. 13 anos depois, né, funda o Círculo Social do Mestre, a Congregação Divino Mestre. Então as irmãs tiveram assim que escolher, né, para que caminho iriam. Ficariam ali com o fundador na nova congregação, em Tucano, que as irmãs que estavam mais próximas dele, ou permaneciam em Aracaju, acompanhadas pelo bispo. É lógico que isso o padre Gumersindo deixa claro, tudo que foi feito foi de acordo com o bispo, Dom Vicente Távora, se não me engano o nome, né? Então, o que parecia ser um momento de choque, né, de dúvida para que lado vou, o padre Gumersindo interpretou depois que seriam 2 congregações a serviço da igreja. E assim tem sido, né? As congregações estão trabalhando cada uma conforme as suas possibilidades,
conforme os campos de atuação que estão, levando, né, o carisma gumersindiano nas suas atividades, obviamente. Teve mais uma coisa curiosa para esse dia, que justamente esse livro, Perfil Biográfico Escola de Dom Bosco 1, escrito pelo Padre Barbosa, gosto de observar bem as datas das coisas, e o prefácio dele foi escrito pelo diretor-geral na época, em 2003, o Padre José Policarpo Silva. E ele escreveu esse prefácio justamente no 69º aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Gumersindo, 8 de setembro de 2003. O Padre Policarpo termina o que ele escreveu, o prefácio, dizendo assim, né? Noutras palavras, trata-se do período em que fora salesiano até o ano de 1947, sob o teto da escola do grande educador de Turim, o santo dos sonhos e da pedagogia do coração, São João Bosco. Bom, são muitas coisas relacionadas a essa data de hoje, né? Ou seja, essa data é um momento importante na história da Congregação dos Joseleitos, das Irmãs Teresinhas e também do Divino Mestre, de modo especial. Aniversários de ordenação sacerdotal do Padre Gumersindo hoje e aniversário de fundação do Divino Mestre hoje também, né? Vou fazer o cálculo rápido aqui, se errar, vocês me corrijam nos comentários. 1960 a fundação, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 64 anos de fundação, ou seja, o Padre Gumersindo celebra 90 anos de ordenação e o Divino Mestre, a Congregação das Irmãs, completa 64 anos de fundação. Junto a esses fatos, a esses momentos marcantes, 44, o Padre Gumersindo celebrou 10 anos de ordenação sacerdotal com outros 2 salesianos, o Belchior e o Leão, seus companheiros. Em 59, muita alegria na cidade de Tucano para comemorar os seus 25 anos de ordenação sacerdotal. E mais uma lembrança também dessa data, quando o Padre Policarpo escreveu o prefácio desse livro escrito pelo Padre Barbosa. São muitas datas, né? Mas se você tiver dúvida, assista novamente o vídeo. São curiosidades importantes para que a gente conheça cada vez mais a história do Padre Gumersindo, das congregações que ele fundou, e assim a gente também vai construindo a história que ele iniciou em 1947, né? Ou seja, o carisma gumersindiano ele vai cada vez mais se difundindo por onde encontra espaço, né? E a gente tem que agradecer muito a vida do Padre Gumersindo por sua ordenação sacerdotal, hoje 90 anos, e colocar para que ele lá como servo de Deus esteja olhando por nós, nos nossos desafios, nos nossos projetos, né? Bom, espero que você tenha gostado. Mais uma vez peço para você curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar também o vídeo com seus amigos e nos grupos relacionados de modo especial à família gumersindiana.